Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Nós nos direcionamos primeiramente a Jesus quando nós rezamos, porque é um Deus que se vestiu de nossa carne, de nossa realidade humana e se posicionou diante de nós, perto de nós, pisou toda a extensão da terra natal dele e outras partes, e semeou por onde passou sementes de vida eterna, a palavra de Deus, a palavra do Pai, e apresentou como ninguém, como nenhum profeta, tudo aquilo que é os conceitos que ele tinha do Pai e a verdade do Pai. E o que o Pai queria dele enquanto homem aqui na terra. Era exatamente arrebanhar, pastorear as ovelhas extraviadas, as ovelhas perdidas de Israel, e todos aqueles que se encantavam com suas palavras, com a sua autoridade no falar e sabedoria, e se punha a segui-lo, completamente arrebatados, completamente apaixonados pelo seu jeito simples de falar, que tocava todos, e com a voz sempre embargada, emocionada, cheia de amor pelo Pai. Ele falava como ninguém, de um filho apaixonado, e tão apaixonado era que quando ele descrevia o Pai, Filipe tomou partido, tomou a palavra e pediu: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus proporcionava em quem ele encontrava e falava e tinha oportunidade de falar, ou as pessoas já ficavam esperando que ele abrisse a boca e começasse a contar as parábolas, a falar do reino, a falar de algo inusitado, algo novíssimo, a boa notícia, o evangelho, como ninguém o fez, nem antes e nem depois. Porque tudo veio e brotou das entranhas subterrâneas de um coração literalmente apaixonado pela criatura humana, apaixonado pelo Pai e em parceria com o Espírito Santo, uma pessoa que nasceu no amor, viveu no amor, com amor, para o amor, e para nos levar a imitá-lo, não no sentido de uma imitação apenas superficial, teatral, mas numa imitação profunda, numa cópia perfeita, tanto que passamos a ser chamados de cristãos, né? Outros cristos, outros seguidores, outros alunos, né? Outros discípulos desse mestre que dividiu a história, que mudou o comportamento humano, que fez brotar e nascer em toda a globo terrestre a Igreja, através dos corações apaixonados por Ele, onde muitos morreram perseguidos por essa nova religião, não uma religião simplesmente onde havia religiosidade, mas uma verdadeira religião que é uma religião do amor. Portanto, todas as igrejas em tempos normais, elas ficam sempre abertas, e na hora das celebrações entra quem quer,
comunga quem quer, quem quiser, no estado que estiver. Até os cães da rua acostumam entrar na igreja na hora da missa e ficar passeando no meio do povo. Ela é aberta para todo mundo, de qualquer religião, pertencente a qualquer seita. Ela não discrimina, ela não recusa, simplesmente suas portas são escancaradas para acolher a todos, tal como Jesus sempre foi. Vinde a mim vós todos que estáis aflitos, cansados, marginalizados, decepcionados. Vinde a mim que eu vos aliviarei. E Jesus, então, é a cabeça dessa igreja, o coração dessa igreja, e todos nós, com o coração recheado e apaixonados por Jesus, formamos os membros, o corpo dessa igreja, que comportamos-nos como o nosso mestre, como autor dessa igreja, fazendo esse edifício, formando esse edifício como tijolinhos numa construção, num edifício espiritual, o mais belo de todas as construções, uma construção que nos leva não como a Torre de Babel, que maldosamente queriam, por curiosidade, chegar a Deus, e por isso foi demolido suas linguagens em comum, no plural. Passaram a ter uma fala, a ter uma linguagem própria cada um, por isso não se entenderam mais e todos desceram e esparramaram pela terra. Porque não é o homem que vai a Deus, é Deus que vem ao homem e nós somos escolhidos por Ele. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu quem vos escolhi. Porque Jesus veio a nós porque nos escolheu e veio para mudar todo o paradigma, todo o estilo que viviam, as leis duríssimas, a cultura erradíssima, cheia de morte, de leis estranhas e tantas coisas que era completamente do desagrado de Deus. E Jesus veio exatamente para isso, para amolecer, para abalar as estruturas judaicas e fazer brotar um outro ramo dele, e a partir dele, que era também judeu e que viveu toda a lei em todo o tempo que ele na terra viveu. Frequentava a sinagoga, ele subia no ambão, ele tomava os pergaminhos e lia, ele falava, ele pregava, ele passou por todas as leis de ser apresentado no templo, passou pelo batismo de João no Jordão e por aí afora. Cumpriu na íntegra todas as leis, começou a pregar aos 30 anos, já maduro, para começar a falar sem erro doutrinário, mas o que aconteceu é que ele veio acrescentar e não mudar a lei. Ele veio para aperfeiçoar, adicionando numa lei dura, amolecendo-a com amor, colocando a caridade, o amor fraterno, o amor a Deus acima de todas as coisas, verdadeiramente, e principalmente provando este amor ao Pai, a Deus, amando o irmão, fazendo exatamente aquilo que gostaríamos de que fizessem conosco, que é a regra de ouro. É uma pequena frase, mas que ela diz tanto e muitas vezes passa despercebido. Tudo o que quereis que vos faça, fazei vós a eles. E enquanto isso, e bem pensado, analisado, nós jamais gostaríamos de ser maltratados, humilhados, nós gostaríamos muito de ser valorizados, tocados com amor,
respeitados, acima de tudo promovidos. É isso que nós queremos. Então é isso que devemos fazer para com os outros, né? Porque tudo aquilo que eu semeio e planto, eu colherei. Se eu planto amor, colherei amor. Mas se eu planto a indiferença, a frieza, eu colherei solidão. E aí por diante. Uma árvore que tem uma característica própria não pode dar frutos que outras árvores com outras realidades dão. Ela sempre dá o que é a essência do centro das suas sementes. E da mesma forma, tudo que plantamos nós colhemos, e colhemos 100 vezes mais, assim como Jesus disse também: quem me amar e deixar casa, pai, mãe, irmãos, irmãs, para me seguir, terá 100 vezes mais pai, mãe e irmãos. E isso é uma grande verdade. No raio de 300, 400 quilômetros ao redor de Patos, todas as cidades que eu for, eu serei bem acolhido por determinadas pessoas que me conhecem. Morei em algumas e visitei muitas onde eu fui convidado a pregar, a testemunhar. E com o meu jeito de levar Jesus, com o amor que eu levava a Jesus, as pessoas são literalmente gratas àquele que lhes dá lições de amor, que fala do amor com propriedade pela paixão que tem por Deus, porque um coração apaixonado por Deus, por mais analfabeto que seja, ele vai falar maravilhas, ele vai prender a atenção das pessoas. As pessoas vão chorar emocionadas, elas vão sair de um encontro completamente modificadas e transformadas. O testemunho que nós passamos para as pessoas transformam as pessoas. Conheço padres que tudo aquilo que eu testemunhava, ele dizia dentro do seminário de vida no Espírito: se Deus pediu Luiz que largasse do cigarro, ele também quer que eu largue. Largou o cigarro, largou a bebida, largou outras coisas, embora sendo hétero, largou a escola, o professorado com o qual ele era professor, e simplesmente apaixonado por Deus dentro do seminário foi tocado profundamente. Hoje é o padre Charlinhos, que foi professor na escola estadual. Ele já me chamou várias vezes na diocese dele, que é Divinópolis, para apontar quem era o taco que deu a tacada na bola do sinuca que estava parado em cima da mesa de bilhar. Eu fui muitas vezes, por convite dele, testemunhar isso. E quando outras pessoas homossexuais que deixaram a prática, não deixaram a homossexualidade, porque isso é uma característica intrínseca. Ela é dentro, ela é intrínseca, quer dizer, está enraizada, mas a prática deixaram. E é o importante. O importante é apaixonar por Jesus e dar e entregar a Ele o corpo, a mente, a alma, dar a Ele tudo que somos e tudo que temos, e vivermos inteiramente sob o seu comando, sob as suas ordens. Assim como Ele deixou o comando dele no céu, assim como Ele deixou a divindade dele para poder viver conosco do nosso jeito, na pobreza, na simplicidade, viveu humanamente, passou pelo processo embrionário, teve necessidade de ser amamentado por uma criatura, passou pelo aprendizado nos joelhos da mãe, que era a carteira escolar dele,
trabalhou com o pai na oficina, na carpintaria. Era alguém que brincava, era alguém que tinha uma vida comum e normal no meio da criançada, mas que, na medida que crescia, ele foi percebendo o grande amor que ele tinha pelo autor da vida, o pai. E com isso ele foi desvencilhando, não desvencilhando da filiação paterna, materna, terrena, mas ele foi exatamente atrás de todos os irmãos espalhados. Ele tinha necessidade de apresentar o rosto para um povo que não conhecia o amor, a vida em abundância. Foi enchendo os corações, as taças dos corações de esperança, enchendo-as de amor, enchendo-as de um amor incondicional, enchendo-as de perdão, de paixão pelo alto, onde as pessoas perdoavam, passaram a sacrificar, a dar a vida pelo reino que Jesus começou a implantar e espalhou-se como as parábolas que ele falava, que era como fermento na massa, que o reino cresceria como uma medida de fermento, como uma verdura, como uma planta que cresce e vira um grande arbusto, embora a semente seja tão pequena. E assim ele foi falando, fazendo comparações do reino de Deus. E na realidade, todas as suas profecias, começando por ele e elegendo 12 dos seus milhares de discípulos, a igreja nasce. Tudo é feito pelos governos da época, pelos mandantes da época, pelos influenciados da época, pelas autoridades da época, mas nada prevaleceu contra as portas dessa igreja. Quanto mais morriam mártires, quanto mais eles derramavam sangue, mais levantava novos cristãos. E quanto mais eles maltratavam aqueles que lideravam, que tinham liderança, mais nasciam discípulos dessa igreja, discípulos de Jesus, que foi fundando comunidades cristãs, que foi multiplicando numericamente, e hoje nós vemos a cristandade, vamos dizer assim, os seguidores de Cristo espalhados pelo mundo inteiro. Embora em muitos lugares há uma predominância, mas nós sabemos que é nessa igreja fundada por Jesus, é nessa igreja que é a Arca da Aliança. Não tem arcas, tem uma Arca da Aliança, onde carrega, como carregava a aliança pedida pelo Pai, carrega os mandamentos, a lei e os profetas, a palavra de Deus, carrega a doutrina, transporta os sacramentos da igreja e todos os valores, todas as riquezas que dentro dela existe. Não há igreja mais rica que essa, em doutrina, em caminho, verdade e vida. Ela não tem segredos, ela passou pela história, ela foi infantil, pueril, ela passou por momentos difíceis, por enganos, por influências, mas hoje ela se encontra num patamar cada vez mais perto daquilo que Deus quis e planejou. Hoje ela é uma igreja humanista, hoje a igreja sai e vai em busca dos pobres. Eles continuam sendo os preferidos do reino de Deus.
A igreja foi ela quem fundou universidades, foi a igreja que fundou muitos hospitais, a igreja que fundou creches, as igrejas que fundaram escolas e por aí afora. Quantos educandários, conventos, eremitérios, mosteiros, quantos. Ela foi a base de muito crescimento da população, principalmente na questão da ignorância, no tratamento digno, como tantas freiras foram enfermeiras de hospitais, dos primeiros hospitais, e por aí afora. Ela continua sendo o coração de Jesus compadecido, e por isso ela desce até os pés dos pobres. E quando nós olhamos tudo isso, há em tudo isso uma base onde nós podemos olhar e ver que quando nós olhamos para Jesus na cruz, ali retrata exatamente todo o amor, toda a misericórdia do Pai retratado na cruz, que, como eu digo, é a expressão suprema do amor de Deus por nós. E quanto mais sofrimento Jesus viveu na cruz, maior foi a sua glória. E foi uma glória que ele mostrou de antemão no Evangelho que hoje nós ouvimos, quando ele transfigura diante dos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Ele transfigura ali diante deles, mostrando que assim ele ficaria após a sua paixão e morte, que ele ressuscitaria, mas não foi entendido pelos apóstolos. E toda a glorificação de Jesus foi a recompensa dada pelo Pai, embora ele sofreu tanto quanto Jesus, todo o processo da dor, mas este seria o preço, assim como na primeira leitura também do fim de semana, do segundo domingo quaresmal, quando há uma leitura que corresponde ao Evangelho, sempre há uma leitura do Antigo Testamento, a história de Isaac e Abraão. Deus pediu a prova a Abraão do amor dele, por Deus, que ele sacrificasse o filho, porque isso era comum entre as pessoas daquela época, principalmente Ur, de onde saiu Abraão, entre o rio Tigre e o Eufrates, e foi seguindo pela bússola da fé o caminho determinado pelo dedo do Pai para onde ele deveria ir. E ele passou a ser, pela aliança, patriarca de todas as nações pela fé. E assim como Deus proibiu, quando Abraão, empunhando a faca, já estava descendo diretamente no coração do filho lindo, do filho amado, do filho das entranhas do coração dele, de amor, a mão dele foi segurada pela mão do anjo, enviado imediatamente, porque ali ele provaria de coração estraçalhado, ele entregaria o filho como sacrifício, e o próprio coração de pai também. Foi uma prova de grande amor por Deus. E é assim, nós devemos sacrificar nossos Isaques. Quantos Isaques nós temos em nossas vidas? Porque o coração é bandido, apaixona. Então temos muitos amores e muitas paixões neste mundo, coisas que gostamos, coisas que temos ciúmes, coisas que não damos, não vendemos, não emprestamos. Quantos apegos existem dentro de nós, quantos Isaques existem dentro de nós.
E é preciso abrir mão desse apego e abnegar de tudo aquilo que a gente sabe que está se opondo ao amor que deveríamos ter àquele que nos criou e nos deu a oportunidade de possuir. E o preço para que nós amamos a Deus, em primeiro lugar, como primeiro mandamento, é lembrar de todo o processo crucial de Jesus na cruz. Porque quando a cruz estava deitada sobre a superfície da terra e Jesus estendido ali na mesma posição da cruz, o tinido do martelo batendo na cabeça do cravo era um tinido frio e dolorido, e a cada batida, aquela tinida que dava no ferro frio, de martelo contra cravo, e a mão de Jesus encostado no madeiro era o objetivo de segurá-lo por aquele cravo, havia um gemido da mãe, um gemido do filho, porque humanamente, como resistir a tanta dor sem que não solte um gemido, uma lágrima de dor, mesmo involuntariamente? E da mesma forma aconteceu com a outra mão e com os dois pés unidos, e depois quando aquela cruz é levantada para entrar dentro do buraco feito ali no topo do Calvário, imagine quando a cruz escorrega e cai dentro da profundeza do buraco, o corpo todo pesa para baixo enquanto a cruz fica firme. O quanto doeu os membros de Jesus, superiores e inferiores, e a coroa de espinho, e as carnes todas esfoladas, machucadas, cheias de sulcos, dos ganchos que tinha na ponta dos fragruns, dos chicotes, que arrancaram pedaços de carne de Jesus em toda a extensão do seu corpo. 48 chibatadas, mas multiplicadas por 3, porque cada cabo de chicote tinha três longas cordas tecidas de couro, com a ponta tinha um osso de joelho de carneiro que é tão duro quanto um osso, pontiagudo para a dor ser triplicada a sua intensidade. E quando Jesus morre ali, a gente olha para aquela figura desfigurada, completamente revestida de vermelho, que é o próprio sangue. Ninguém avalia o que estava dentro do coração daquele homem, puro amor. É como se Jesus gritasse: a vitória está chegando, a morte está vindo, acelerada, mas a vitória virá. E quando eu for elevado, todos os olhos se voltarão para mim, arrebatarei todos a mim, atrairei todos a mim. E na realidade, quando a cruz se levanta e Jesus nela, e ali ele morre completamente desfigurado, completamente despido, completamente ferido, machucado, todos os olhos do mundo inteiro passam a vê-lo, porque foi através de todo esse processo que a salvação nos chega. E como não retribuir esse favor que causou para aqueles que foram testemunhas oculares tanto horror? Por isso, o pai não deixou que Abraão sacrificasse o filho Isaque, mas ele não poupou seu filho. Porque o filho é que deveria morrer, ser sacrificado para salvar Isaque, salvar Abraão,
salvar Sarai, e assim todos os personagens, desde o primeiro homem até o último da terra. Jesus salvou todos os antepassados dele, contemporâneos dele, e todos os futuros descendentes daquelas gerações. Então nunca haverá quem nascer de uma mulher que o sangue de Jesus não chegue até ele, que esse gesto, essa atitude, essa obediência, essa mansidão de um cordeiro imolado na cruz não chegue. Jesus morreu por toda a humanidade pecadora. Foi o preço que ele pagou pelos nossos pecados unidos. Imagine se os pecados do mundo inteiro de todos os tempos fossem transformados em uma imagem. Que monstro seria este? E Jesus foi capaz de virar um monstro na cruz, uma figura tão horrenda que, como declara em precisão cirúrgica Isaías, no capítulo 53, todos que passavam diante dele cobriam o rosto, porque era escandaloso de ver o fracasso, a derrota, a desfiguração, onde chegou a figura humana de Jesus. Há algo inexplicável, inverbalizável, mas da mesma forma que ele desfigurou de uma forma tão horrenda, ele levanta no terceiro dia do túmulo, luminoso, completamente iluminado, num corpo tão glorioso que as pessoas que conviveram com ele desconheceram-no. E essa glória mostrou exatamente o oposto da morte, a vitória do bem sobre o mal, da vida sobre a morte, do céu sobre o inferno, do mal, do bem sobre o mal. E é exatamente assim que nós seremos um dia. Seremos transfigurados como Jesus, purificados dentro da purificação do purgatório da igreja padecente, para que nós tenhamos, assim como Jesus passou por todo o sofrimento na cruz, nós também passaremos pelo sofrimento de uma cruz, mas dentro de uma igreja padecente, que é o purgatório, e ali nós sofreremos toda a consequência dos nossos pecados, porque as penas ficarão, e quando nós vamos sendo purificados, foi como os 3 dias de Jesus no túmulo. Nós também o Espírito vai nos limpando, nós vamos ficando puros, limpos e luminosos. Quando vai saindo a sujeira, no lugar das nódoas surgirão luzes, e nós seremos luz, e quando estivermos completamente limpos, puros, simplesmente nós flutuaremos, subiremos ao encontro da igreja triunfante, onde a luz inimaginável, cheia de resplendor, de uma iluminação intensa, ali nós estaremos adorando, glorificando e vivendo a vida beatífica, a vida celestial junto do Pai. Que todos os nossos Isaques sejam literalmente sacrificados. Eu canto a alegria de ser teu, jamais caminharei sem tua luz, teus passos seguirei sem hesitar, te dou meu corpo